odeio a maneira como me sinto quando vejo o irmão gêmeo do meu ex-marido. Meu marido e eu deveríamos ser para sempre. Brincávamos sobre como mal podíamos esperar para envelhecer juntos, como queríamos ser o casal de idosos afundando horas em nosso jardim, gritando sem parar como o jovem casal que morava ao lado porque seu gato chato não parava de pular a cerca para cagar em nossas roseiras. Mas então, aquele maldito caminhão de 18 rodas acelerou para tentar passar no sinal vermelho, e esses planos explodiram em uma bola de fogo gigante. Os primeiros 3 meses como viúva foram impossíveis, especialmente às noites. Eu me esticava para sentir o calor do corpo de Daniel, apalpando apenas lençóis frios. Comecei a inventar desculpas para visitar o irmão gêmeo de Daniel, Ryan. Exceto pela barba, eles eram idênticos em todos os sentidos, e depois de 1 ou 2 taças de vinho, meu cérebro voltava às configurações de fábrica. Então, um dos apelidos de estimação de Daniel escapava. Nós dois éramos viciados em gastronomia. Então, tínhamos uma piada interna em que dizíamos um ao outro nossos pratos favoritos. Eu dizia, posso te servir mais uma da minha preciosa torta de carneiro? Então, Ryan ria sem jeito, ou respondia, você já comeu o suficiente. E então me levava para casa. Era como uma espécie de tortura, estar tão dolorosamente perto de ter minha alma gêmea de volta. Mas cada piada interna que passava pela cabeça de Ryan era outra faca se enfiando em minhas costelas. Eu fisicamente não conseguia continuar sabendo que o homem que eu amava estava fora de alcance. Então, eu fiz o que tinha que fazer. Essa manhã, desci até o porão com um suspiro pesado. Eu disse a Ryan, bom dia, meu abacaxizinho. Olá, parrilha. Ele respondeu um pouco hesitante. Esse foi um bom começo. Eu disse, sua barba tá realmente crescendo, minha abóborazinha. Obrigado, lagosta. Ele disse isso quase como uma pergunta, mas eu não critiquei. Era um progresso. Depois de uma pausa, ele disse, então, eu poderia tomar um café da manhã, por favor? Minhas sobrancelhas se ergueram. Ele limpou a garganta antes de acrescentar. Minha querida taco? Eu joguei sua bandeja de comida no chão, o cereal se espalhando em todas as direções. Não, o Daniel nunca me chamou de taco. É burrito. A nossa comida mexicana favorita é burrito. Burrito, eu sabia, era burrito. Ele gritou, lutando para cobrir seu erro. Enquanto eu me virava em direção às escadas, Ryan correu e bateu os punhos contra a divisória de vidro que nos separava. Ele começou a chorar, o que Daniel nunca teria feito a propósito, e então deslizou para o chão, choramingando. Por favor, eu tô com tanta fome. Me agachei ao seu nível e disse, você conhece as regras. Você só pode comer se fizer a imitação perfeita. Em uma mesa no canto, havia um caderno vermelho. Apontei para ele e disse, se você tivesse estudado melhor as notas que eu lhe dei sobre o meu relacionamento com Daniel, você não estaria nessa confusão. Ao sair da sala, eu disse por cima do ombro, vamos tentar isso de novo amanhã, meu hamburguinho. O meu marido sempre cumpriu suas promessas. O meu marido nunca quebrou uma só promessa. Conheci James quando estudava no exterior no meu último ano de faculdade. Ele trabalhava na cafeteria ao lado do meu apartamento e eu o via de relance de vez em quando antes de ter coragem de entrar um dia. Eu nem gostava de café, mas logo comecei a pedir um café com leite todas as manhãs só para conversar com ele. Um mês depois de me apresentar, ele me convidou para jantar e disse que eu não me arrependeria. Essa foi a primeira promessa que ele me fez. Foi o melhor encontro que eu já tive.
Antes do final do meu último semestre, tentei terminar. Fazia sentido na época. Nenhum de nós podia se dar ao luxo de ter um relacionamento à distância, mas ele me prometeu que daria um jeito. E eu prometi a ele que, se ele desse, eu esperaria. Um mês depois de voltar para casa, recebi uma ligação dele. Ele estava no aeroporto, com 2 malas e sem passagem de volta. Eu prometi que daria um jeito, não prometi? Ele se mudou naquele mesmo dia. Nos deitamos na cama depois de fazer amor a tarde toda, e ele me beijou docemente nos lábios e disse: "Eu prometo que você será uma noiva linda." Nós nos casamos há 2 meses. Nosso casamento foi perfeito. Ele garantiu que cada um dos meus desejos fosse realizado. Eu chorei durante seus votos. Até meu pai chorou quando James pegou minha mão e me prometeu que me faria mãe muito em breve. Ontem, ele trouxe para casa um teste de gravidez. Depois que eu passei todas as manhãs vomitando por 5 dias seguidos, eu nem tinha atrasado a minha menstruação ainda. E nós nem estávamos tentando, mas ele apenas me entregou o teste e disse: "Confie em mim, eu prometo." Meu coração parou quando aquelas 2 pequenas linhas começaram a aparecer. Eu não deveria ter ficado surpresa. Meu marido nunca quebrou uma promessa. Mas eu quebrei cada uma delas. Quando meu marido me ligou do aeroporto naquela tarde fatídica, eu ainda estava deitada, entrelaçada nos lençóis da cama de outro homem. Na noite em que ele me pediu em casamento, cheguei tarde em casa depois de passar na casa do meu ex. Na semana anterior ao meu teste positivo, eu havia retornado de uma viagem de trabalho de 10 dias. Eu nunca consegui cumprir uma promessa, mas meu marido cumpriu todas as dele. E é isso que me assusta. Ontem à noite, vi o olhar de suspeita em seus olhos quando segurei o teste positivo em minhas mãos. Ele estava deitado ao meu lado na cama, e quando comecei a cair no sono, eu o ouvi sussurrando para si mesmo: "Eu prometo, se esse bebê não for meu, eu vou descobrir. E eu prometo que vou matar vocês 2. Eu estou preso em um game show sem fim. Há uma pergunta em particular que não consigo responder. Concorrente número 0. Você gostaria que eu repetisse a pergunta? Havia contagens esculpidas na minha pele. Eu parei de contar quando elas ultrapassaram 1 milhão. 1 milhão de cortes. 1 milhão de perguntas. 1 milhão de vezes que tentei me matar. Minhas roupas estavam sujas, rasgadas e coladas na minha pele. Eu queria gritar, mas a minha boca não era permitida. Eu queria chorar, mas se eu chorasse, seria punido. Há quanto tempo eu não comia, não bebia, tomava banho? Na minha frente, Lela tremia atrás de seu pódio iluminado por uma luz neon. Seus olhos cegos, lábios curvados em um grito silencioso. Se eu não abrisse a minha boca nos próximos 30 segundos, estaríamos ferrados. Arrisquei um olhar para Jude, que tentava não dormir, com os olhos semicerrados, piscando. Era muito difícil não olhar para a caverna gigante em seu peito, de onde seu coração havia sido arrancado. A punição de Jude por não saber quem cantou a música Hit Me Baby One More Time. Infelizmente, Lela também ganhou o prêmio de renascimento. Concorrente número 0. Endireitando-me, sorri amplamente para as câmeras, tentando ignorar as correntes de ferro enroladas em meus tornozelos. A resposta é Ryan Reynolds. E são 100 respostas corretas seguidas. O apresentador se virou para o público imaginário e tive uma vontade repentina e irresistível de quebrar o laptop tocando aplausos falsos. A tela grande acima de nós se iluminou com prêmios personalizados. Eu quase desmaiei quando vi a morte. Se eu jogasse minhas cartas direito, eu poderia finalmente morrer. Todos nós poderíamos morrer. Tudo bem. Para ganhar todos esses prêmios, você deve responder à pergunta de ouro. Ela piscou. Não
No entanto, desta vez você tem a possibilidade de perguntar a um amigo. Não. Não. Os olhos frenéticos de Jude encontraram os meus. Pula. Cala a boca, Jude. Layla sibilou. Você não consegue ver o que eles estão oferecendo? É claramente uma armadilha. Ele bateu na campainha, lutando contra suas próprias correntes. Eu tô bem. Eu posso responder dessa vez. Tentei sorrir para os meus colegas competidores, mas eles se recusaram a me olhar nos olhos. Jude olhou para o seu pódio, o cabelo escuro e desgrenhado obscurecendo seu rosto. Layla fingiu inspecionar suas unhas, mas ela estava tremendo. Bem, tudo bem. O anfitrião riu. Por que não trazemos Luke de volta? Um saco para cadáveres foi arrastado para dentro, e ali, os restos mortais de Luke, o concorrente número 6, que foi alimentado à força com ácido de bateria por perder 600 mil. O corpo de Luke foi jogado na minha frente. Os olhos do garoto morto piscaram, confusos. Ok, concorrente número 0, por 7 milhões e todos os prêmios na tela. Por favor, responda a pergunta de ouro. Se precisar de ajuda, permitirei que passe a pergunta para o concorrente número 6. Jude bateu o rosto no seu botão. A gente tá ferrado. O sorriso do apresentador se alargou, desaparecendo do seu rosto. Concorrente número 0, ou se preferir, Connor. Qual era o nome da criança que vocês 6 assassinaram brutalmente?